Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar de um assunto que gera muita dúvida na maioria dos advogados, principalmente o advogado iniciante, que são os tipos de contratos de honorários advocatícios. Você vai ver que não é só um tipo, tá? Existem vários tipos e obviamente eu não vou conseguir destrinchar coisas mais específicas como as cláusulas que devem conter em cada um dos contratos, porque senão esse vídeo ia ficar, sei lá, com horas de duração. Para isso, link aqui embaixo da comunidade Vivendo Advocacia, é a nossa comunidade em que advogados adquirem conhecimento prático por meio de vários conteúdos que são postados semanalmente por mim lá na comunidade. E lá sim, a gente tem vídeo de organização, precificação de honorário, contratos, vídeos sobre situações da vida prática, por exemplo, se você teve as suas prerrogativas violadas, o que você tem que fazer? Se você tem um cliente que não paga os honorários, você quer executar esse contrato né, para ter os seus honorários, você tem lá conteúdo sobre como fazer, o que você tem que fazer, colocar num contrato para deixar totalmente blindado esse contrato, enfim, todas as necessidades da vida prática. Não todas, mas a grande maioria, até porque nós postamos vídeos novos todas as quintas-feiras. Link aqui embaixo e bora pro vídeo. Bom, eu hoje vou falar sobre 3 tipos de contrato. E são 3 tipos de contrato que são assim, a base da advocacia, a base dos contratos que os advogados utilizam. É óbvio que você pode mesclar certos contratos em um outro contrato híbrido, vamos dizer assim, mas a base são esses 3. É como se fosse aquelas cores, né? O azul, o vermelho e o amarelo. Aí você pode misturar o azul com o vermelho que dá roxo, você pode misturar o amarelo com o azul que dá verde, mas a base é isso. Azul, verde e amarelo. É a mesma coisa, é aqui com esses 3 contratos. O primeiro contrato é o mais conhecido, que é o contrato de êxito. O contrato de êxito, ele basicamente é o quê? Você não ganha nenhum centavo para entrar com a ação. Você só vai ganhar uma porcentagem no final desse contrato, caso você venha a ter o êxito. E esse tipo de contrato, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de trabalhar com contrato único e exclusivamente no êxito, por um único motivo. Porque você não sabe quando você vai ter esse êxito. Você não sabe quanto tempo vai durar esse processo. Ah, Léo, mas eu trabalho com juizado especial. Calma. Por que eu falei em juizado especial especificamente? Porque o juizado especial, a gente sabe que são processos mais simples. São processos em que assim, o procedimento vai ser mais sumário. Ele vai ser mais célere. Então você tem uma previsibilidade no que diz respeito à vitória ou derrota naquele processo, ou pelo menos a um fim daquele processo. Porém, não vai nesse cálculo. Por que que não? Porque eu tenho processos aí de juizado que basicamente já tem alguns anos. Por quê? Porque na prática, gente, assim, saindo de teoria do que você vê na faculdade, na prática, o procedimento ele é rápido. Porém, às vezes você não localiza o requerido. Então você está ali advogando para o requerente, ele tem ali uma dívida para receber, alguma coisa, e você simplesmente não acha o réu. E aí você fica meses, anos, protocolando diligências para tentar encontrar o réu. Então você vai pedir para ser oficiado no Infojude para saber quais informações que tem no Infojude daquela pessoa. Você vai oficiar o Renajude para pegar as informações, os endereços daquela pessoa. Você vai pedir pro juiz ele oficiar a Vivo, para oficiar a Claro, oficiar a Cezan, a empresa de energia, para saber se alguém tem endereço atualizado daquela pessoa. E isso vai tempo, tentativa, e você tem que estar ali. Isso é muito trabalho, é muito custoso. A mesma coisa, vamos dizer que eu encontrei a pessoa, show de bola, tá lá, foi intimada, beleza, houve a audiência e tal. Você ganhou a sentença, show de bola, agora é execução. Aí na execução o juiz vai lá, a pessoa não paga,
E o juiz vai lá, faz o bacen-júri, não encontra nada. E aí, mesma luta, você tem que encontrar bens para satisfazer o crédito do seu cliente. E aí você vai pedir penhora de veículos que você encontrar na Renajude. Você vai pedir bacen-júri para ver se tem algum dinheiro na conta daquela pessoa. Se você vai ter a possibilidade de pedir penhora na casa da pessoa, se a pessoa tiver uma casa que você possa penhorar coisas ali dentro e tal. Então, assim, é uma segunda luta. Então, assim, na prática, contrato de êxito, para mim, não funciona sozinho. Para mim, como advogado, como uma pessoa que tá ali para trabalhar pensando não só no trabalho, na qualidade de serviço para o nosso cliente, mas também no escritório como empresa, entende? Então, assim, contrato de êxito é muito bom para algumas poucas e excepcionais ações. Exemplo, você vai fazer um contrato de êxito com um parente seu para você atuar naquele problema específico. Pô, às vezes seu parente está passando necessidade, precisa de um advogado, você não quer deixar ele na mão, mas ao mesmo tempo você sabe que poxa, é seu trabalho. Você não dá de graça aquilo que você vende para ter comida na tua mesa, entende? Então você precisa fazer um contrato com aquela pessoa. Poxa, faz um êxito. E aí, quando sair, se sair e ele ganhar alguma coisa, você tira uma porcentagem ali, 20%, 30%, tá tudo certo. Sabe? Ou contratos que você estuda o caso, você visualiza que não tem como o cara não ser encontrado, ou não tem como você não receber aquele dinheiro. Exemplo, ações contra bancos, ações contra empresas de tecnologia, empresas de telefonia, melhor dizendo. Empresa de telefonia, ação contra o Itaú, ação contra a Vivo. Poxa, não tem como você não encontrar a Vivo. A Vivo tá lá, tem o endereço dela, tem vários interesses que ela pode ser citada. E outra coisa, ela tem bens, ela não quer, uma vez condenada, ela não vai deixar de pagar porque ela não tem dinheiro para pagar, não. É a Vivo, é uma empresa grande, é o Itaú, sei lá, é qualquer banco. Então, esse tipo de ação, em que você tem a garantia que você vai encontrar a pessoa e você tem a garantia de recebimento no final, e você obviamente sabe que aquela ação vai dar bom, beleza, pode fazer também contrato de êxito. Mas só para essas. Você tem que botar isso na balança e ser muito específico na utilização do contrato de êxito. Segundo contrato. Contrato específico. Eu falo contrato específico, mas pode ser só contrato. Enfim, é o contrato que você estabelece o valor dos seus honorários para atuar naquele processo específico. A pessoa te paga e você atua. Ponto. É um contrato que a pessoa primeiro paga para depois receber o trabalho. Então você sabe mensurar exatamente quantas horas você vai vender para aquele cliente e quanto tempo vai durar esse contrato, porque é só aquele processo. Ah, mas Léo, não sei quanto tempo vai durar o processo. Ok, mas você sabe que é só enquanto esse processo durar. E você sabe que você pode diluir essas horas ao longo de todo o processo. É óbvio que a gente vai ter mais gasto de tempo no início do processo. Ou seja, se você é autor, fazendo a inicial. Ou se você é réu, fazendo a contestação. Você sabe que você vai gastar mais tempo ali. Mas depois é receber intimação e recorrer ou fazer manifestações, fazer coisa besta, vamos dizer assim, coisa básica, coisa que você vai já ter uma linha de raciocínio dentro daquela sua especialidade, porque afinal de contas as teses já foram feitas quando na inicial, as teses já foram feitas na contestação, e ali você só vai seguir o caminho natural de um processo, e aí você vai ali equilibrando pratos, vamos dizer assim, e não vai gastar tanto tempo assim, porque você já conhece o processo, enfim, tá tudo certo. E você consegue diluir essas horas até o final do contrato. É óbvio, se você já foi demandado de uma maneira que você já gastou as horas contratadas, você vai chegar para o seu cliente, vai informar que você precisa realizar um aditivo contratual para novas horas contratadas, porque aquele contrato ele já foi feito e é isso. E aí você vai me perguntar, tá, Léo, mas eu nunca fiz isso, eu não sei quanto custa a minha hora. Para isso você tem
comunidade Vivendo Advocacia. Também tem aula lá, conteúdo de precificação de honorário, de forma de cálculo da sua hora. Veja, cálculo de honorários é uma coisa bem específica e cada advogado tem um valor diferente, porque cada advogado tem uma realidade diferente. Então precisa, de fato, ser calculado. Não é tabela de OAB para ser utilizada. Isso eu não recomendo utilizar a tabela da OAB. Ninguém usa a tabela da OAB. Na prática, ninguém usa. Aquilo ali é só uma noção, mas nem mesmo na noção, porque o mercado está tão desbalanceado com aquela noção de honorários que ninguém usa mesmo aquela tabela. Então você precisa saber calcular os seus honorários. Terceiro e último tipo de contrato de advocacia, de honorários advocatícios, que é o que eu gosto, que é o que eu prefiro trabalhar. Vamos dizer assim, quando eu faço um contrato desse tipo, para mim vale mais do que 10, 20 contratos de êxito, do que 10, 20 contratos né, de prestação de serviço ali, que a pessoa paga e depois eu trabalho, né, o contrato específico, que é o contrato de partido. O que é o contrato de partido? Basicamente, é um contrato mensal que a pessoa, no caso, ou uma pessoa ou uma empresa, ela te paga um valor fixo mensal e você trabalha como advogado daquela empresa, daquela pessoa, enfim, você faz tudo que ela precisa. Ah, mas eu trabalho só com direito tributário. Ok, você vai fazer tudo de direito tributário que ela precisa. Ah, mas eu só faço direito trabalhista. Beleza, você vai fazer todos os processos trabalhistas que aquela pessoa utiliza. Ah, mas eu tenho um escritório que é civil, tributário e criminal. Beleza, você vai atuar para esse cliente em todas as searas. Ou seja, você vai receber um valor mensal e você vai atuar em tudo que aquele cliente vai te demandar de maneira livre. Consultoria, processos, você vai fazer muito análise de contrato, tudo, absolutamente tudo. Ah, doutor, que estou precisando fazer um contrato de aluguel da minha casa. Beleza, me dá aqui que eu faço. Doutor, estou precisando vender o meu carro. Eu preciso fazer o contrato de compra e venda aqui, porque o rapaz quer vender e eu não sei como fazer o contrato. Eu faço o contrato. Tudo. Contrato de partida é isso. Valor mensal, todo mês, e você faz o que tiver que ser feito. Por que eu gosto mais dele? Porque ele te dá uma previsibilidade financeira. No final do mês, você sabe exatamente quantos contratos de partido você tem. Você sabe exatamente a expectativa de honorários que você vai tirar no final do mês. E com isso você consegue se organizar. Você consegue saber exatamente quanto você vai ter para pagar as suas contas pessoais, quanto você vai ter para organizar as dívidas do escritório, para organizar reformas, para organizar a vida da empresa. Entende? Então essa previsibilidade é a única... na verdade, um contrato que te dá essa previsibilidade e, assim, é uma previsibilidade absolutamente necessária. Você só consegue evoluir na advocacia utilizando contratos de partido ou um volume absurdo de contratos de êxito e contratos específicos, ok? Por quê? Porque só com um volume absurdo você consegue uma recorrência. Você consegue ter êxito recorrentemente e aí você consegue ter uma previsibilidade. Mas assim, até nisso é difícil você ter uma recorrência real. Porque pode ser que venha um êxito muito grande no início, sei lá, em janeiro. E passar fevereiro e março sem ter muito êxito. Tem, mas tem pouco. Depois volta, tem uma porrada. Então assim, é uma recorrência de valor, mas é difícil de você mensurar aquilo de maneira constante, entende? E o contrato de partido é o melhor contrato porque ele te dá essa constância. Então, se você não conhece contrato de partido, eu te apresento o melhor contrato que o advogado pode fazer na sua advocacia, que é o contrato de partido. Mais sobre contrato de partido, você já sabe onde você vai encontrar. É a comunidade Vivendo Advocacia. Tá bom, gente? Vamos lá. Curta, comenta, compartilha, assina o canal, ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.